Boa tarde, pessoal. Às 13h39, iniciamos a nossa reunião do Colegiado Setorial de Dança do Estado do Rio Grande do Sul. Boa tarde a todos e a todas, primeiramente. E, como primeiro aviso, por favor, façam os seus registros no chat para formalizar na ata posteriormente. E eu vi que o pessoal já colocou, mas eu tenho só uma dúvida, pessoal, se foi posto antes da gravação, se ele vai sair depois, tá? Quando ele baixar. Então, se vocês não se importarem, Lu, Rô, Fer e Laura, se vocês puderem colocar de novo, eu agradeço, tá? Rô, já te dou a palavra. Não, não quero a palavra, eu quero me registrar, que eu nunca sei como. Mas aparecia ali agora, não? Tá, não, pode deixar que eu faça o teu registro, Rô, pode ser? Pode, ótimo. Tá, pode deixa que o Ricardo disse que eu vou adorar. Deixa para mim que eu faço o teu registro, tá? Tá. São esses os meus avisos. Claudinha, tudo contigo. Hoje nós temos a presença do Edson, da nossa comissão eleitoral também. Edson, boa tarde, obrigada, mais uma vez. Claudinha, tudo contigo. Bom dia, boa tarde, então, gente, ainda não almocei, para mim é bom dia. Hoje a nossa pauta principal é começar, né, o processo de eleição. Para isso, nós fizemos uma comissão eleitoral, né? São 3 pessoas nessa comissão, me corrijam se eu estiver errada. Quem são, para a gente lembrar, por favor, e ficar nada? São 4 pessoas? A Rosane... A Rô, a Fer, eu e o Ed. Rosane Marqueto. Ah, ok, a trupe dos 4. Verdade. Vai sair uma coreografia disso. Uma trupe dos 4. É isso aí. Muito bem. Então, essa é a comissão. Para hoje, Sinara, explicar como vai ser o processo, né? E solicitar que, por favor, que a gente faça essa busca ativa a pessoas que possam nos substituir. Então, eu vou deixar a Sinara falar, claro, como sempre, porque a Sinara está sempre por dentro de tudo, mas principalmente porque é da comissão, para saber se vocês já se reuniram alguma vez para tratar desse assunto, o que vocês planejaram e o que vocês montaram. Então, passo a palavra para a comissão. Chamei a Sinara, mas na verdade pode ser qualquer um dos 4, né? Que queira explicar. Não sei se vocês já se reuniram alguma vez para falar sobre isso. O Edson também nos dá aquela ajuda preciosa, né? De sempre. Então, se alguém da comissão... Não sei se vocês elegeram alguém, representante da comissão, um líder... Eu acho que se tu já fez o material certinho, eu acho que tu pode falar o que já está ok, o que está pronto, e qualquer coisa a gente vai organizando agora. Acho que é mais fácil. Então, vou fechar minha câmera só, tá bem? Tá bem, fica tranquila. Pode ser sim. Na verdade, já tinha tudo muito organizado que veio da eleição anterior, né? Que veio da época da gestão do Ed. E em conversa, ele já... Edson, muito maravilhoso como já organizou datas, enfim, que foi aquilo até que nós falamos na reunião anterior, tá? Mas brevemente passando para vocês como é que vai funcionar esse processo. Era para nós termos aberto até esse fim de semana o processo eleitoral com o envio dos formulários para cadastro de colégio eleitoral, ou seja, quem vai votar, e dos candidatos às vagas, tá? Porém, como foi uma semana bastante apertada, enfim, e nós não tínhamos feito ainda a nossa reunião, essa abertura desse processo vai acontecer na segunda-feira. Então, segunda-feira vai ser divulgado nas mídias, com link para os 2 formulários do Google Forms, que vai direcionar para quem quiser votar e para quem quiser se candidatar. Também vai ser enviado e-mail, nós temos todos aqueles e-mails do cadastro da dança, né, quando foi feito o mapeamento. Já te deixo, tá, Cláudia, falar. Então, vai ser mandado... Começamos na segunda, porque nós levamos para dar conta de todos os e-mails uns 3 dias, mais ou menos, porque o Gmail ele tem uma capacidade limitada para isso, tá? Abre, então, 19/5, fica aberto esse cadastro até o dia 12/6, que é uma quinta-feira, até o meio-dia.
para que no dia seguinte, no dia 13/6, se envie para todos os que se candidataram para colégio eleitoral um PDF com os mini currículos, para que as pessoas possam saberem quem vão votar. E no dia 14, das 8 às 13 horas, fica aberta, então, a votação para quem se candidatou. Das 13 até as... Aí depois a gente decide certinho qual que vai ser o horário, a gente faz a apuração dos votos, logo em seguida, a nossa reunião, penso, e daí a gente decide, gente, em fazer uma ordinária, até, eu acho que seria bem legal, porque daí ela fica bem oficial mesmo, tá? Onde vai ser divulgado os eleitos, tanto para o grupo, quanto para a sociedade que quiser participar. E no dia 20, que não é dia 20, tá? É dia 19, eu olhei no calendário ontem, vai ser a primeira reunião, então, dos novos membros, com o relatório da gestão anterior, com essa participação, como foi feito com a gente, e daí nós temos só que ver, Cláudia e demais, quem que vai fazer essa mini palestra, que a gente tem o Edson aqui, que se ele quiser, seria uma sugestão bem bacana para fazer, e basicamente essa seria a nossa agenda, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na fila, que eu tenho... só um pouquinho, que a Carla tem que entrar de novo. Cláudia, pode te manifestar, por gentileza. Minha pergunta é, o colégio eleitoral não são somente os delegados? Não. Pode, esse questionamento acho que tinha vindo na reunião anterior. Pode ser convidadas as pessoas de fora, e daí a gente não pode. Não, para votar. Não. Desculpa. Para a votação de novos membros de colegiado, ela deve ser aberta para todas as pessoas que são do segmento da dança. Então, lá no formulário, especificamente, pede os dados da pessoa, justamente para a gente poder averiguar se as pessoas que estão se inscrevendo, enfim, são pessoas que realmente são trabalhadores da dança, para poder votar nos seus representantes. É aberto a toda e qualquer pessoa do setor, a votação. Ah, tá, legal. Eu achava que só a gente votava, não. Não. Então, Vota. Acho que as últimas eleições a gente teve 90, Sinara, não lembro mais os dados, mas acho que foram 97 inscritos, né, votantes. Tá, claro que não votaram os 97, mas enfim, a gente precisa ter o maior número de pessoas possíveis para concorrer. Isso é ótimo, que bom. Isso, então o maior número de pessoas possíveis para concorrer às cadeiras, né, e o maior número possível para votantes. Então, é um processo bem... Então, assim, é geralzão, tá? O que tem que ficar claro para quando a gente for fazer a comunicação, e a comunicação que funciona é tete a tete, a Cláudia sabe bem, eu fiz isso com ela, ligar para a pessoa, conversar com a pessoa por WhatsApp, dizer, olha só, a gente tem duas possibilidades, para te se candidatar como membro do colegiado, obrigatório, e segundo, se tu mesmo não quer ser membro do colegiado, então ao menos seja votante, então tu se cadastra no colégio eleitoral. O que é importante deixar claro, quem se inscreve para concorrer a uma cadeira não precisa se inscrever nos dois formulários, porque quem está concorrendo a uma cadeira já é, né, por consequência, votante, ele não precisa se inscrever nos dois cadastros. Então, quem não está afim de participar do colegiado, não quer ser membro, pelo menos participa do processo eleitoral para escolher sua representação, ponto. Quem gostaria de participar, se inscreve lá para concorrer à vaga, e é isto. Certo. Gente, mais alguma dúvida? Nós temos aqui, se vocês acharem pertinente, tá? Eu posso abrir os formulários, tanto do colégio eleitoral, quanto dos candidatos. Compartilho a minha tela com vocês, eu já tenho eles aqui. Espera um minutinho. Vocês estão vendo a minha tela, gente? Sim, aí agora eu preciso que vocês falem, tá? Porque eu não enxergo mais os... Obrigado! Então, vamos lá. O primeiro formulário que nós temos para candidatos, tá? Então, aqui com uma breve explicação, e isso, de novo, um luxo, só foram revisadas as datas, horários, enfim, porque já veio prontinho, né? O que foi utilizado e funcionou muito bem na eleição anterior. Quanto às questões, as perguntas são o nome completo, o e-mail, a cidade, a área de atuação dentro do setor da dança e as categorias que se sente apto a representar. Lembrando, gente, que essa vez nós temos 2 vagas para universidades e 2 vagas para entidades representativas. Saiu uma vaga de companhias e grupos e foi para universidades, né, que isso foi solicitado na reunião da reformulação do nosso regimento interno,
E como na segunda-feira foi enviada a carta para a SEDAC informando que nós estávamos abrindo o processo eleitoral com todo o cronograma, na terça-feira eu recebi o ofício e recebi a portaria. Eu acho até que foi isso que despertou, né, de eles enviarem a portaria, com o nosso novo regimento interno, que já está valendo tal e qual foi decidido na última reunião. Então, Lindo. eles acataram tudo. Deixa eu fazer uma pergunta, se é possível, sugestão, tá, colocar aí quais categorias se sente apto a representar, talvez colocar do lado disso quantas vagas seriam para cada um, por exemplo, né, aí a pessoa vai entendendo de que forma é que ela pode se encaixar, porque às vezes a pessoa faz parte tanto de curso livre quanto de projeto social, e ela vai, né, se colocando à disposição da área que for, né, só colocar o número de vagas, isso pode estar no cabeçalho, ou isso pode estar aqui. Aqui é mais prático e a pessoa não lê cabeçalho, esquece, né, gente, a pessoa vai direto para as perguntas, é normal. Então, talvez aqui seja mais prático. Sugestão. Não, já estou anotando isso, perfeitamente possível colocar assim. Tá. Essa pergunta permite mais de uma resposta? Permite mais de uma resposta. Tá. Posso prosseguir? Breve currículo. E sim, a declaração de que as informações são verdadeiras, tá? Mas, Lu, essa aqui permite sim, porque quando é nesse formato aqui de quadradinho, é mais de uma resposta, mas isso também vou verificar de novo, tá? Para não ter erro. Deixa eu só dar uma olhadinha. Aqui se fala, não, é no outro formulário, porque esse aqui é dos candidatos, né? Mas ali já está qual ou quais, está em plural ali, então pode mais de uma categoria. Isso, fica tranquilo, mas eu vou revisar de novo, mas tem outro formulário que já dá conta disso do Ed, mas eu vou colocar aqui do lado também, bem tranquilo. Posso abrir o outro formulário? Esse aqui é do Colégio Eleitoral. Perfeito. Já prontinho também, você sente necessidade que eu leia esse cabeçalho, pessoal? Não. Beleza. Obrigada. Nome completo, o seu e-mail, área de atuação no setor da dança, que é o importante, o breve currículo, e se as informações são verdadeiras. Tá? Então, o que eu quero fazer uma observação importante aqui de colégio eleitoral, tá? Que a gente vai ter que dar uma olhadinha. Isso aconteceu nas outras eleições, de entrar currículo que não necessariamente eram de pessoas da dança. Então, a gente tem que... O procedimento foi invalidar voto, tá? Porque, especificamente, a gente entrar em contato com uma colegiada e dizer, ó, tu não pode votar porque tu não é da dança, vai criar um problema complicado. Então, a gente tem a comprovação aí, batendo um com o outro, que não é. E outra coisa que aconteceu nas últimas eleições foi que muita gente não se inscreveu para colégio eleitoral, recebeu o link no dia das eleições e votou. E como que recebeu? Será? Se passaram? Alguém recebeu o e-mail para fazer as eleições, que vai o e-mail com o link, e essa pessoa distribuiu o link, e muitas pessoas votaram em algumas pessoas, especificamente, e não estavam inscritas em colégio eleitoral. O processo diz que para ser votante tem que estar inscrito em colégio eleitoral, então aqueles votos também foram invalidados, tá? Isso a gente vai ter que olhar no dia do escrutínio. O que é importante fazer, tá? No dia que a gente for fazer o escrutínio, que é numa reunião ordinária, como tu disseste, antes da reunião, a comissão eleitoral entra, analisa tudo e já exclui o que não é válido, salva em PDF, todo histórico direitinho, exclui o que não é válido, porque normalmente o escrutínio é feito ao vivo, tá? As pessoas acompanham o processo de contagem de votos. Tá. Tá bem, estou anotando aqui, tá? Por isso. E daí isso já gera a ata, e a ata já vira o documento que é enviado para a SEDAC com o documento anexo de relatório de gestão e vocês entregam o bastão. Entende? Faz tudo junto para não gerar 4 ou 5 reuniões, que resolve tudo em uma só. Beleza. Porque até essa reunião vai acontecer no dia 19, e no dia 20 a nossa portaria já vence, né? Então, vai ficar tudo bem bacana, bem legal. Alguma observação quanto a as perguntas? Penso que não, né? O nome, e-mail, área de atuação e seu breve currículo. Podemos prosseguir? Sim. Sim, tá. E o último, que ele não ainda está óbvio formatado, né? Que é o que vai ser mandado no dia da votação, que vai ser enviado o link.
que aqui sim, então, ele tem, que são 2 categorias para universidades e entidades representativas, para as demais categorias apenas um nome, tá? Aqui, gente, então, o que tem? As categorias, né? O e-mail, beleza, e segue daí as categorias que ainda estão com os nomes da eleição anterior, porque isso nós vamos ter que fazer naquela lacuna de dia, né, quando encerra os formulários, tá? Formulários bastante simples, a parte mais importante é essa aqui do cabeçalho. Então, é isso, gente, os documentos dos formas... Oi? A Lu fez uma pergunta no chat que eu acho importante, para deixar bem claro. Quem for votar, mesmo já sendo delegado, precisa preencher o formulário do colegiado eleitoral, do colégio eleitoral, né? Eu penso que sim, né? Sim, porque quando a gente termina tudo isso, a gente manda uma cópia da listagem de todo o colégio eleitoral, quem foi que se inscreveu, vai toda a documentação em pacote para a SEDAC, tá? Dessa forma aconteceu na transição para a minha gestão e da minha gestão para vocês, e aí não teve nenhum tipo de questionamento da SEDAC, fica tudo muito claro, muito transparente, entende? Então, a gente tem uma segurança jurídica que é super importante nesse sentido, e os votos, por exemplo, que não são contabilizados, porque vazou link, ou por qualquer outra questão, também a gente escreve a justificativa do porquê vale ou porquê não vale, em resumo. Mas é isso aí. A SEDAC não questionou as eleições agora, se não era fora do período em que eles indicam para todos os colegiados? Não, eles não questionaram absolutamente nada, tanto que, como eu comentei há pouco, eu penso que eles só lembraram de mandar a portaria com o nosso novo regimento interno, porque na segunda de noite eu mandei o ofício, aquele informando das eleições, no dia seguinte eu recebi o novo regimento interno e mais nada, tudo em absoluto silêncio. Maravilhoso. Tu sabe que, inclusive, a nossa portaria, ela já veio assinada pelo nosso novo secretário, né? Então, eu acredito que nessa transição, imagino eu até para que, né, a coisa fique mais tranquila, então as ações estão sendo aceitas. Mas é que o teu ofício foi justificado juridicamente, que foi a mesma coisa que aconteceu comigo quando eu mandei, que eles também queriam aumentar o tempo da gestão anterior. Eu disse, não, a portaria ela é improrrogável, está escrito, não há como fazer isso. Né? Então, uma questão importante, tá? Quem é delegado hoje, que está no seu primeiro mandato como membro do colegiado, pode concorrer novamente para seguir para o próximo mandato. Quem está no seu segundo mandato consecutivo, aí não poderá, certo? Então, quem participou da gestão anterior e participou dessa gestão mesmo que parcialmente, entrou em segundo período e tal, não vai poder participar do próximo que configura 2 gestões consecutivas, tá? Isso, sociedade civil, tem impedimento de lei para a sociedade civil, embora não tenha esse impedimento para poder público, tá? Então, é isso, nos indicados. Não, perfeito, Edson, obrigada. Isso, inclusive, está na nova portaria e está no nosso regimento interno também, né? Isso veio ainda ficou igual, na verdade, da portaria anterior. Já que eu estou com a minha tela compartilhada, gente, se vocês não tiverem nenhuma questão mais relativa à eleição, eu só gostaria de mostrar para vocês, se vocês me permitem, o nosso novo regimento, tá? Que está aqui. Vocês já conhecem ele, já sabem o teor, eu coloco ele para todo mundo no grupo agora, tá? Mas eu olhei, assim, quando eu recebi ele, eu me detive a olhar alguns pontos que foram aqueles que a gente trouxe do regimento interno anterior e foi justificado, toda aquela justificativa que nós lemos na outra reunião, mas a principal delas era ser que o coordenador fosse obrigatoriamente um membro da sociedade civil, que eu achei que poderia dar algum problema ali, mas tudo super tranquilo, veio tal e qual nós tínhamos mandado para eles, tá? Posso parar de compartilhar, que daí eu enxergo vocês? Isso do coordenador ser da sociedade civil está em pelo menos uns 5 ou 6 colegiados. Amém. Começou lá nos visuais, foi para dança quando a gente chegou e a gente foi colocando isso em todo mundo que era parceiro, então isso se repete em vários. Se eles dissessem não agora, a gente só dizia tal e tal e tal colegiado tem, então não tem como invalidar. Ponto. Ótimo. Gente, não preciso passar o regimento todo, né? Posso parar de compartilhar? Vocês querem verificar mais algum formulário, mais alguma dúvida daquilo que foi mostrado? Por mim, tá ok. Eu vou interromper o compartilhamento para poder confraternizar com vocês. Pronto. Voltei à vida.
Gente, acho que da pauta das eleições é isso, né? Muito bem. Tudo bem organizado, estruturado, maravilhoso. Resta agora a gente fazer essa busca ativa para encontrar as pessoas e convencê-las, e chamar e explicar, né, de forma bem didática, para que elas venham participar do colegiado. Terça-feira agora é reunião dos coordenadores dos colegiados com a secretaria, com a SEDAC. Geralmente quem faz essa reunião é o Rubinho. Já está havendo uma movimentação para que a gente peça a presença do secretário de Cultura nessa reunião. Acho que ele não virá nessa terça-feira, até porque o ofício não foi enviado ainda. Os colegiados... eu avisei o Rubinho, perguntei para ele da possibilidade, pedi para ele, mas a gente ainda não enviou um ofício assinado por todos os colegiados que a gente gostaria que assinassem, enfim. Acho que ele não vem nessa terça-feira. De qualquer maneira, mesmo que ele não venha, eu gostaria de pedir uma agenda com ele, de pedir uma reunião com ele e os coordenadores dos colegiados. Mas vamos pensar que, por algum motivo, ele venha já nessa terça-feira mesmo, que a gente envie agora, durante o final de semana, o ofício. Gostaria que vocês pensassem o que a gente pode levar para ele. Eu coloquei algumas sugestões lá no grupo do colegiado, perguntei lá, pedi para que vocês fossem pensando no que a gente pode levar de demanda para ele, dos nossos desejos até. Já te dou a palavra, Lu. Pronto, Lu e o Edson, então já vai seguir aí a discussão, tá bom. Queria que a gente pensasse, assim, que demandas que a gente leva, quais são os pedidos específicos e o que a gente pode levar bem palpável, sabe? Bem para ele fazer mesmo, assim, não ficar no campo das ideias. Pode falar, Lu. Bom, uma reivindicação que eu tenho há muito tempo, desde que esses editais começaram, e que apenas um foi feito dessa forma, que é a reserva de valor por região. Não adianta eles fazerem cota disso, cota daquilo, cota do não sei o quê, se não tiver valor por região nesses editais. E claro que seria o ideal que houvesse a reserva de valor por região e depois por segmento, mas principalmente por região, porque tem regiões que acessam valores e tem regiões que não conseguem nunca, né? Então, teve um edital que nem foi dessas leis, foi o FAC, o último FAC, eu acho que foi para os produtores, que teve a reserva de valor por região. Nenhum outro edital teve. Eles, mas não vai ficar, de nenhuma região vai ficar sem alguma contemplação. Não. Mas uma coisa é contemplar com 10, 20 mil, outra coisa é ter um valor específico para aquela região, que vai ficar naquela região, não é só 10 mil, não é só 20 mil. Eu acho que isso é super importante, né? Tanto nessas leis quanto nos editais, é ter reserva de valor por região, para que esses recursos cheguem em todas as partes do Rio Grande do Sul. Bom. Edson, eu estou anotando e vou compartilhar o que for aparecendo aqui lá no grupo para não se perder a informação, apesar de ficar na ata, tá? Para minha própria organização também. Edson. Pega a lista. Tá no mudo. Tá no mudo. Pode falar para ficar registrado e também ficar em ata, mas depois me manda por escrito, pelo amor das deusas. Não, mas eu vou ser o mais objetivo possível. Obrigada. Coisa que pode ser feita imediatamente. Observação ao Plano Estadual de Cultura. Ponto. Um dos pontos principais. O Plano Estadual de Cultura diz que deve haver, dentro do Conselho Estadual de Cultura, um membro indicado direto dos colegiados, dentro dos indicados do governo. Ou seja, os colegiados se reúnem, observam os seus membros colegiados, indicam 2 ou 3 nomes para o secretário de Cultura, e este passa a ser indicado pelo secretário de Cultura como membro do Conselho Estadual de Cultura, uma representação direta do colegiado, dos colegiados, não do colegiado, dos colegiados dentro do SEC. Isso é um item de lei que não vem sendo cumprido há muito tempo.
A Beatriz passou um risco quando a gente fez indicações, enfim, os colegiados se organizaram, indicaram nomes e ela não aceitou e disse que não reconhecia documento ao vivo, inclusive, numa reunião do conselho. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que tem relação direta com isso, é fazer com que haja novamente trânsito entre os membros do Sistema Estadual de Cultura, ou seja, colegiados, SEC, FAMURS, CODIC-FAMURS e SEDAC. Isso meio que nos últimos 2 anos acabou se transformando num processo não compartilhado, inclusive ao ponto de a gente ter de pedir autorização para a SEDAC para entrar em contato com o Conselho, que é um absurdo, porque membros colegiados são representantes da sociedade civil e o Conselho é composto por sociedade civil e deveria ter contato direto. Então, desfazer essas ilhas que se formaram dentro do Sistema Estadual de Cultura e tornar ele de novo um sistema e não peças soltas, que é o que tem acontecido há muito tempo. E pode fazer essa crítica, o Rubinho vai estar presente, com certeza vai doer no calcanhar dele, mas ok, ele faz parte e agora ele tem que obedecer o novo secretário. Se o novo secretário concordar com isto, e isto bem argumentado em reunião, pode gerar algum fruto que seja interessante para a gente. Mas, objetivamente, o que eu estou falando são só questões que estão escritas em lei, vocês não vão estar pedindo nada que seja fora da lei. Terceiro ponto, participação efetiva dos colegiados na elaboração dos editais. A gente teve agora, de novo, o FAC, que foi de novo para os municípios, eu não vi sendo colegiado questionando a sociedade civil e nem colegiado sendo questionado para ver se esse era um processo que deveria ser efetivo. Ou seja, nos 2 últimos anos, o fundo, o FAC, tem sido administrado de uma forma que é, por lei, destinado especificamente ao fundo direto, ao trabalhador da cultura, tem passado por um trânsito indireto para as prefeituras, isso tem gerado um desconforto grande e uma falta de possibilidade de acesso às pessoas que trabalham com a cultura. Então, ok, não foi ouvida a sociedade civil, coisa que também está no texto da lei e que deveria ter sido feito, e a ponte são os colegiados. Desculpa, vou te interromper, porque daí eu já pontuo a minha dúvida antes que eu esqueça, porque eu sei que tu tem anotado as tuas colocações aí, bem bonitas. Sobre isso, eu já tinha colocado lá no grupo do colegiado uma sugestão de haver esse fórum, assim como tenho para discutir a PNAB municipal aqui, né, de Porto Alegre, que haja um fórum com pessoas eleitas para isso. Por que eu estou colocando isso? Porque o colegiado, se ele fizer parte dessa avaliação dos editais ou participar dessa construção, os delegados estarão impedidos de participar dos editais. Tá, é que isso que tu está pedindo, desculpa te cortar, Claudinha, isso não está coberto por lei. Nós somos, vocês são uma instância de participação, né, de consulta e aconselhamento. E é só isso que a gente está pedindo, entendeu? Não é participar da escrita do edital, é inviável que se faça isso, por uma série de questões jurídicas. O que acontece, este fórum que tu está indicando é a reunião de coordenadores com o Sistema Estadual de Cultura, no qual os coordenadores dos colegiados vão trazer as discussões para dentro do colegiado, os colegiados vão elencar, inclusive, documentalmente as suas solicitações, que é o que sempre se fez, o coordenador vai apresentar isso, o fórum de coordenadores debate sobre a matéria, e vai adiante, isso é levado, então, ao setor de fomento para colocar isso em edital ou não. O que aconteceu neste período é que estava descolado, isso tem que ser muito claro para ele, estava descolado as intenções da sociedade civil representada por meio de colegiados em momentos pelo próprio SEC, das ações de fomento da Secretaria Estadual de Cultura. As ideias eram diferentes e se colocou na gaveta o plano estadual que diz obrigatoriamente que deve ser ouvida a sociedade civil e ela não foi. Ou seja, ela foi ouvida, mas não foi atendida. Então, isso tem que ficar muito claro para ele, para desmistificar essa santa Beatriz, que está lá num calvário porque foi demitida, colocaram um manto azul nela e está todo mundo rezando embaixo dela porque, ela foi maravilhosa. Não foi. Ela fez coisas boas, mas ela também esqueceu da sociedade civil em vários momentos. De novo, ela fez coisas boas, mas também teve muito problema e ocasionou esse problema gigante, que é desmontar o Sistema Estadual de Cultura, que não funciona mais como sistema. Ele funciona como um grande guarda-chuva e quem manda em tudo é o secretário de Cultura, inclusive no SEC. Então, essas coisas têm que ser bem pontuadas e indicadas para ele entender que a sociedade civil está vendo. Senão, ele vai seguir o barco como se nada tivesse acontecido. Não, a sociedade civil viu, a sociedade civil gritou, mas se fingiu que não se estava ouvindo. E, por último, e não menos importante, também coberto por lei, que são os fundos setoriais.
especificamente este, Claudinha, eu te sugiro que tu guarde no teu bolso essa informação e que tu peça especificamente uma reunião do colegiado de dança com o secretário, especificamente, para que seja levado até ele as ações do colegiado de dança nos últimos 6, 10, 20 anos, que é um colegiado mais antigo, toda a sua estruturação, todos os processos de mapeamento, que, por exemplo, foi engavetado, tudo bem, está desatualizado, entre aspas, mas ele ainda é uma estatística importante a ser utilizada e que foi engavetada e que teve participação da SEDAC. Então, mostrar para ele que o setor da dança, sim, está muito organizado, né, e que ele precisa de uma atenção especial e, quiçá, um fundo setorial específico para a dança, para que a gente saia desse processo de edital com música, dança, teatro, circo e música. Tudo no mesmo pacote, chamando de artes da cena, como aconteceu, entende? Onde a gente tem um processo muito competitivo e desmotivador, inclusive, para a sociedade, para poder se inscrever. Então, esses são os meus pontos principais, teriam muitos ainda, mas aí tu vai monopolizar a reunião toda, vai ficar só tu falando, que eu não acho legal, mas esses são os pontos principais, é só atenção à lei mesmo, e eu acho que é importante exemplificar esses momentos e botar para funcionar novamente o sistema. Quando se trata de conselho, aí é uma reunião com o conselho que tem que falar para o conselho, com esse secretário, tentar retomar os seus poderes. Em resumo, é isso. Tu diz um fundo para a dança. Fundo setorial da dança. Ponto. A gente tem o fundo para o audiovisual nacional. Se tem a vontade de ter os fundos individuais para todos os setores nacionalmente, por que a gente não pode, a partir disso, com a dança no Rio Grande do Sul, e a gente parar de concorrer com música e outras áreas? Isso é um pedido antigo, ó. Bem antigo, tá? Se vocês forem pegar as atas, isso, inclusive, eu sentei com a secretária adjunta, enquanto coordenadora do colegiado de dança, e falei toda a argumentação a respeito da necessidade de um fundo setorial da dança, se não possível um fundo setorial da dança, então editais específicos para a dança. Essa documentação já está toda entregue. Deve estar em alguma gaveta ou foi para o lixo, mas essa documentação existe. São laudas e laudas de argumentação dizendo por que a dança precisa especificamente do edital, e muito das bases do documento veio do mapeamento, inclusive, né? E ainda assim a gente teve esses editais onde, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, edital multilinguagem. Gente, desculpa, multilinguagem, a gente sabe que todo espetáculo específico vai dizer assim, é um espetáculo de dança, é um espetáculo de dança, ele tem música, ele tem teatro, ele tem um monte de coisa, ele tem artes visuais, ele é multilinguagem, mas qual é o segmento principal dessa praga desse trabalho? Para daí colocar lá num projeto, edital multilinguagens. Aí a gente começa a ter um projeto que é de livro e literatura que ganha na dança, porque é um livro que fala de dança. Entende? Ou a gente, enfim, então o multilinguagens, esse argumento veio do IACEM, inclusive eu quero fazer a pergunta depois, veio do IACEM, porque o entendimento multilinguagem, sim, querido amor, mas tu faz espetáculo de teatro de dança. Está fazendo um espetáculo de música com dança ou um espetáculo de dança com música? Qual é a linguagem principal do teu trabalho? Para depois colocar um edital multilinguagem e botar todo mundo a tirar um pão no pátio que está todo mundo com fome e come quem conseguir pegar. Então, por isso a necessidade de um fundo setorial de dança, ou então, se é muito difícil o fundo setorial, que a gente tem edital específico para dança. Agora acabei. Se tu tiver esse documento à mão, por favor, me manda. Vou catar se eu ainda tenho ele. Tá, obrigada. Fala, Lu. Só uma observação. Já andou pela minha cidade um projeto desses, multi. Aí me perguntaram o que eu achei. Eu digo, prefiro não comentar, porque teve tanta coisa, um pouquinho de cada um, que nada foi bom, sabe? E aí tu fica assim, poxa, dinheiro público, tudo um medíocrezinho aqui, uma coisinha medíocrezinha ali, disso. Não foi um bom projeto. Foi um projeto porque ele não deu atenção a nenhuma dessas linguagens, ele atendeu a várias coisas ao mesmo tempo. Tinha, por exemplo, uma bailarina dançando enquanto os músicos tocavam num palco minúsculo. Ela conseguiu mostrar alguma coisa? Óbvio que não, ela não conseguiu dançar. Ela ficou numa tábua do palco. Então, assim, é muita coisa ao mesmo tempo e, no fim, não acontece nada realmente bom. Eu não gosto desse tipo de projeto, mas é um gosto pessoal. Aí
É um problema que a gente vem enfrentando desde a pandemia, eu acho, porque vem sido injetado, né, muito dinheiro para a cultura agora, e aí está desqualificando os trabalhos, porque está se misturando muito com assistencialismo, né, com uma coisa de assistência social, quando é para fomentar a arte, né, e não sair distribuindo dinheiro à reveria, assim, né. Eu acho que é isso que está acontecendo. Infelizmente está acontecendo isso. E em cidades do interior, por exemplo, né, com essas leis, tanto LPG como PNAB, chega uma verba. Eles fazem tudo no último momento. Às vezes, artistas que têm mais tempo de estrada não podem se inscrever, porque é tudo assim, daqui a 15 dias fecha tudo, e aí as pessoas não conseguem. Aí sobra dinheiro, aí entram suplentes, aí tu vai ver os trabalhos, tu tem vontade de chorar que aquilo foi feito com verba pública. E eu me imagino a própria sociedade olhando e pensando, tem dinheiro público aqui neste projeto. Projetos, assim, muito fracos às vezes. Então, né, todo mundo tem que ter acesso, eu também acho, e por isso que eu estou dizendo que tem que ter essas reservas por região, mas tem esse lado também. Tem a história do pão que o Edson falou, né? Atira o pão, tá todo mundo com fome, se atira todo mundo para pegar, e mal se come o pão e... Fala, Edson. Desculpa que eu te interrompi, Lu, tu pode concluir, desculpa. Não, eu vou dar para vocês uma experiência que eu acho que ela é bem salutar para o Estado, tá? Eu fiz parte do último fórum PNAB em Porto Alegre, do edital da PNAB. A Consul me pediu para representar o circo, eu fui e agora eu vou de novo, tá? Algumas questões, Lu, que, por exemplo, isso de projetos de suplentes, tá? Porto Alegre teve nota de corte no edital anterior. Então, atingindo tal nota, se não atingisse, não ia nem para classificação, entende? E se debateu muito dentro do fórum isso, a respeito desse nota de corte, e a Dani, inclusive, disse, eu acho que na próxima edital a nota de corte deveria até ser maior. Enfim, isso vai em discussão para o fórum desse ano novamente, provavelmente, tá? O que a gente só tem que observar, Lu, dentro disso, isso é uma experiência... Quando a gente fala de Porto Alegre, região... Porto Alegre em si é um espelhamento do Estado, e eu participei tanto do processo do fórum, também trabalhei pela CUFA, então, no processo de avaliação. Eu não avaliei os projetos, mas trabalhei no processo de coordenação dos avaliadores, junto da Marlise. Então, eu li 1.000 e alguma coisa projetos, ou seja, quase 100% dos projetos inscritos na PNAB no último edital de Porto Alegre, e ele é um recorte bastante relevante também em respeito ao Estado, tá? Posso falar porque realmente a gente teve os pareceristas que leram especificamente o seu segmento. Como eu tinha que avaliar outras coisas dentro do projeto, eu li quase a totalidade dos projetos. Existe uma coisa que chama-se demanda, mas existe uma outra coisa que é a demanda qualificada, que é uma responsabilidade de política pública. Então, assim, a gente tem grana, a gente tem muito projeto inscrito, mas, de fato, qual é a demanda qualificada para essa grana, né? Quem realmente tem condições de fazer isso, e a Claudinha levantou um ponto interessante, que provavelmente ela escutou isso na reunião de Porto Alegre ontem também, que é a questão do assistencialismo, que muitas vezes se confunde esse processo, entende? E entre o fazer cultura e o fazer social. Elas estão imbricadas, mas a gente não precisa pensar que o projeto assistencial ou com assistencial deve deixar em detrimento o fazer artístico, que isso seja o mandante do processo de escrita de projeto. Então, assim, nota de corte é uma coisa que me pareceu bastante salutar nesse edital de Porto Alegre, que talvez seja uma coisa interessante se pensar para o Estado, para que a gente proteja de alguma forma isso, né, de ter projetos que talvez não estejam com tanta competência, salvo as especificidades de cada região, né? Eu não vou repetir uma fala que eu já ouvi várias vezes, que o interior não é profissional, não é isso que eu vou dizer, bem pelo contrário, mas é que a gente tem especificidades de cada local de atuação, né? Então, uma realidade de dança de Porto Alegre é diferente da realidade da dança de Bento, que é diferente da realidade da dança de São Borja. Então, há de se ter essa sensibilidade nas avaliações também para se entender de que forma que se avalia e quem se contempla, sem que seja passar a mão na cabeça, no sentido assim, então é do interior, é mais pobrezinho. Não é isso. A gente precisa levantar sempre
que possível a régua de todo mundo para que a gente tenha um trabalho de dança interessante no estado. Mas, em resumo, Lu, isso que veio de Porto Alegre eu acho que é bem legal, uma coisa para você pensar para todo mundo que não é de Porto Alegre especificamente, que são de outras cidades, também levar para os seus conselhos de cultura, para os seus editais municipais, que isso pode qualificar bastante o processo de escrita dos projetos, mas é um processo de política pública que a gente precisa incentivar que as pessoas aprendam, e o poder público tem a responsabilidade de dar os caminhos para que as pessoas aprendam a fazer essa produção cultural, né? Tu deve ter escutado isso ontem na reunião do fórum, né, Claudinha, lá da PNAB com a Dani, né, algo parecido do que eu estou falando, que é uma discussão que já vem do ano passado e de outros anos, enfim, em Porto Alegre. Devo dizer aqui que é muito legal trabalhar no fórum em Porto Alegre, porque realmente a Secretaria de Estado, a Secretaria de Cultura de Porto Alegre, na pessoa da Dani, acolhe, de fato, entende? Ela escuta, ela diz, não, isso é viável fazer, fui membro também do comitê gestor da LPG. Ela recebe, não, isso é viável fazer, vamos fazer, isto é inviável, isso tem que ir para o jurídico, ela volta com resposta, ela é incrível, assim, então vocês têm uma sorte, quem é de Porto Alegre tem uma sorte muito grande de ter uma Dani à frente desses projetos, né, nacionais. É muito diferente, é muito desgastante quando a gente fala, e nada do que a gente fala é acatado, né? É muito desgastante, é um processo cansativo. E aí, nesse fórum, pelo que eu vi, eu não participei do fórum no ano passado, porque as entidades representativas indicam pessoas para participar desse fórum. Então, eu não participei desse fórum. O ano passado foi a Marlise, indicada pela... Foi tu indicada pela dança? Pela dança foi o Christian. Não, foi o Christian. Ah, esse ano é o Christian. E ano passado também foi. Ah, foi? Ah, que bom. E eu tô lá indicado pelo Não, circo. O ano passado foi a Karine. Foi a Karine. Não. Foi a Karine Pereira. Foi sim. Não, era eu e o Christian que estavam trabalhando no fórum. Mas o Christian não estava pela dança. Tava pelas gadã. O Christian ano passado no fórum final estava pelas gadã, né? Sim, ele tá dizendo que sim. Aham. Bueno. Tá, então, isso. Tá. Mas estaremos aí o Christian lá. Eu tô lá pelo circo, mas obviamente eu consigo falar pela dança, pelas artes visuais e pelo circo, né? Consigo falar para todo mundo, os 3 segmentos. Sim. E ela realmente acata, né? Uma reunião que eu assisti com a mulher já foi bárbara, assim, as falas dela. E eu acho também que o sistema de cotas, como está dado agora, também força isso, assim, as pessoas O que está acontecendo muito é que as pessoas estão fazendo os projetos, olham o edital e vê que projeto que dá para fazer especificamente para aquele edital, e aí adequam tudo, entendeu? Não é assim, tem um projeto lindo, maravilhoso, um trabalho consolidado na dança e quero fazer, aí busca o edital para contemplar aquele projeto. Não, é o contrário. As pessoas estão pensando em ganhar o edital e aí fazem qualquer coisa só para encaixar naquele edital e ganhar o dinheiro. Fala, Lu. Achei bem interessante essa questão da nota de corte, do ponto de corte, porque, assim, na realidade de algumas cidades do interior, as prefeituras preferem chamada de suplente do que ter que fazer outro edital. E aí tem suplente chamado, assim, ó, com 30 pontos. 30 pontos. Se a gente faz um projeto para o Estado, às vezes com 90 e tantos pontos, a gente não é contemplada, porque ainda se obedece à questão das cotas, que passam, às vezes, na frente com uma pontuação menor, mas está lá, é uma regra do edital. Imagina numa cidade do interior, daí não tem um número suficiente de projetos inscritos, ou alguém não está com a documentação em dia, e aí se chama um suplente que é aprovado com 30 pontos. Se ele recebeu 30 pontos, significa o quê desse projeto? E eu sei que o olhar para os projetos do interior, quem está fazendo essa avaliação, tem que saber a realidade daquele local antes de avaliar. Antes de avaliar, ele tem que se familiarizar com a realidade do local para ele poder avaliar. Ok, mas se um projeto recebe 30 pontos, como que ele vai ser executado, gente, com verba pública? Né? Então, tem todas essas questões que eu sei que são difíceis. E, então, eu gostaria até de saber qual a nota de corte que Porto Alegre definiu. 70%.
Tu vê um projeto entrar com 30 pontos. É triste. Depois a gente vê lá o projeto, assim, a gente tem vontade de chorar. Mas, enfim, né? Cada local tem a sua realidade, mas a gente pode contribuir com isso. Eu vou sugerir aqui na próxima etapa, no ciclo 2 da PNAB, eu vou sugerir isso aqui em Dom Pedrito, que se não tiver, então, um projeto para ser contemplado em função da nota de corte, que se faça outro edital. Eu quero ver o que eles vão dizer. Um outro edital das sobras. Eu estou lendo agora um outro edital de uma cidade da região metropolitana que a nota de corte é 50, tá? Então, varia de cidade para cidade. Assim, 70 já é uma nota baixa, né? Não é uma nota alta. Quer dizer, a pessoa que tirou 70 já não é... Imagina o projeto que tirou 50. Né? Na escola passa com 50. Gente, é muito ruim contemplar um projeto com uma nota 50. A nota 70 já seria ruim. Enfim. Agora, ouvindo a Luciane dizer, vou sugerir lá, e eu pensei como é importante essas reuniões aqui, o quanto a gente conhece gente, ouve a diversidade, né? Assim, dos pensamentos, dos problemas que acontecem numa cidade ou em outra, o quanto é importante, o quanto nós estamos saindo nessa gestão muito mais experientes do que quando a gente chegou, conhecendo muito mais, sabendo muito mais. E isso me remete novamente às eleições que vão surgir agora. O quanto é importante que a gente se mantenha no colegiado, sabe? Então, eu vi ali que a Lu escreveu no chat, não sei se tu viu, Edson. Edson, por favor, diz pra gente. Eu não vi. Não viu, né? Eu não vi. Pois é. Então, assim, nesse sentido de também qualificar a luta, né? E eu sei que é muito cansativo isso que eu disse, da gente falar e não ser escutado, de nunca ser atendido, né? Como é bom quando a gente é atendido. Isso nos deixa muito cansado, frustrado e nos dá vontade de desistir. Mas é importante. A coordenação, graças a Deus, não precisa ser a mesma. Então, assim... eu não vou ser da coordenação de novo, porque é muito cansativo, sim. Mas é importante para a gente qualificar o próximo colegiado, que a gente se mantenha, gente. Que a gente se mantenha, que a gente esteja aqui de novo, sabe? Alguns vão sair, outros vão entrar, mas que tenha gente que permaneça. O Edson fez um trabalho incrível, porque ele mesmo não estando no colegiado, ele esteve presente em várias reuniões, no backstage, ele esteve com a gente. Eu, a Sinara e a Fê, a todo momento recorríamos ao Edson. Edson, como é que faz? Como é que não faz? O que faz? Como que é? Nos ajuda aqui, nos ajuda ali. O Edson também é da diretoria da... eu estou no colegiado representando a Asgadã, né? Eu sou indicada, eu sou de entidades representativas. E o Edson também é da diretoria da Asgadã, e ele faz esse trabalho lá também, então essa comunicação entre colegiado e Asgadã, e tudo assim como a Karine está aqui, eu acho que a Karine está pelo CETED, né? Karine, tu é entidades representativas também? Que eu vi que a Karine está na reunião, daqui a pouco ela responde. Sim, isso. Então, o quanto é importante a gente... Isso que o Edson falou do trânsito das pessoas, porque essa comunicação entre as entidades, entre as escolas, entre as cidades e entre os entes do sistema são muito importantes. E é importante que a gente se mantenha para dar base para os próximos que virão, porque senão, na próxima eleição, entram novos delegados, tudo do zero novamente. A experiência que a gente já tem, eles vão chegar fresquinhos, assim, sem saber nada. Então, que alguns de nós, pelo menos, se mantenham aqui para ajudar, para dar base para essas pessoas que vão estar chegando agora no novo colegiado, gente. Então, fica aí o pedido, por favor, vamos nos candidatar a participar de novo, né? Eu sei que a Sinara está muito cansada.
Fê tá muito cansada e eu tô muito cansada, porque nós trabalhamos muito, muito, muito. Não só nas reuniões, mas fora das reuniões, nos e-mails e nos ofícios e nos pedidos e tal. Mas, assim, vamos tirar um pouquinho mais de força e nos manter, e a gente se manter aqui, imagina. Olha como foi importante as falas da Luciane, que tem uma experiência de luta de séculos aqui, o quanto ela nos embasou também, enriqueceu as discussões, a Grazi também, que tem outras experiências de entidades representativas. Karine, que está escrevendo, pode falar, cara. A Karine, que escreveu: eu vejo a força do colegiado, deu certo em uma certa medida na minha cidade, é cansativo, mas daqui a pouco volta a nova onda de boas conquistas. Foi isso que a Ká falou, vai precisar sair. Então é isso, vou deixar a Sinara falar, e aí, Sinara, quando tu terminar de falar, pode encerrar a reunião, porque já estamos aqui há 1 hora. Só deixa eu responder para Lu. Lu, não posso, eu faço parte da comissão eleitoral. Ninguém que está na comissão eleitoral pode entrar no colegiado. É verdade, Sinara, Rosane e Fê também. Os bonitinhos, né? Eu nem estava nessa reunião, foi vocês que me chamaram. Mas... Lu, Grazi, Karine, pelo amor de Deus. Em minha defesa, depois eu te deixo falar, Fer. Não, gente, olha só, eu estava ouvindo a Cláudia falar e eu concordo com ela em gênero, número, grau, que nesse grupo tem muitas pessoas qualificadas e particularmente pessoas mais qualificadas do que eu, inclusive, para estar aqui, com um conhecimento muito legal, muito, muito grande, sabe, em tudo isso. E a gente não estar mais aqui justamente por estar, né, fazer parte da comissão, não quer dizer que o colegiado vai ser abandonado, porque a gente ainda continua dançando. Está aqui o Edson, que, né, não fez parte, né, agora do colegiado, e tudo que ele nos ajudou, gente, nesses 2 anos, que nem a Cláudia falou, dava problema, Edson, o que eu faço? Pelo amor de Deus, o que a gente faz com isso? Então, a gente está aqui para ajudar, eu posso ajudar muito, quem vai secretariar, que agora não é mais secretário, né, é coordenadora adjunta, enfim, mudou um pouquinho o nome, mas está aqui, tu tem um modelo de ofício lá, eu te ajudo a fazer isso aqui, porque todos que estão aqui e os que não estão aqui, mas que estão próximos a gente, trabalham pela mesma coisa, gente, por uma dança melhor, né? Então, e gostaríamos muito que outras pessoas que não são membros do colegiado, a gente sempre diz, a sociedade civil que venha, né? Mas a gente entende também que as pessoas acabam não vindo porque têm as suas demandas e acabam fazendo, mas é só chamar, que no que chamar, em qualquer horário, a gente vai estar aqui. Fato. Fer, você. Exatamente isso, sim. Eu ia só complementar mais também, que quão interessante também seria a gente criar essa cultura dentro dos colegiados que terminou seu mandato, não vai participar de um próximo, que siga participando enquanto sociedade civil, né? Porque seguimos no segmento, não é porque estamos saindo do colegiado que vamos sair dessa cadeia produtiva da dança, né? Então, quão enriquecedor também teria sido se outros ex-membros viessem mais para as nossas reuniões, tudo isso. Mas, então, que a gente consiga criar essa cultura também, né? Isso. Então, se mais ninguém quer se manifestar em relação a qualquer coisa debatida nesta reunião, vamos dar por encerrado a reunião de hoje. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Só a hora. Só a hora para colocar em ata. Alguém quer se manifestar antes de eu dar a hora do encerramento da reunião? Não? Não. Então, antes de dar a hora, primeiro, Ed, obrigada mais uma vez, tá? Por ajudar a organizar esse processo todo, enfim, por ter deixado tudo tão redondinho nesse processo eleitoral, que me deu um pouco menos de pavor quando nós fizemos, foi o fim do ano, né, que nós fizemos a eleição para alguns membros que teve, então aquilo lá já tirou um pouquinho daquele susto, né? Porque chegamos agora, eu particularmente cheguei agora um pouco mais tranquila, porque nós tínhamos passado por um processo menor,
E sim, né, quando nós colocamos o Edson dentro do processo eleitoral também ajudou bastante. Então, muito obrigada. E é isso, gente. Se ninguém tem mais nada a se manifestar, às 14h34, nós encerramos oficialmente a nossa reunião. E eu vou parar com a gravação. Fer, peraí! Câmeras abertas, por favor, faça um print, você consegue? Sim! Peraí que eu vou... Não consigo, porque eu estou pelo celular. Então eu faço. Peraí, deixa eu só fechar o chat para não aparecer a fofoca de vocês. Vou deixar de gravar.